Olá pessoal, estamos de volta novamente, nossa aula 5, né? Nós vamos estudar sobre o Barroco em Portugal, esse período que foi extremamente importante, tanto na questão da literatura, como nas questões também históricas, sociológicas. Teve um rompimento, tiveram várias turbulências em vários campos da sociedade, mas nós vamos estudar especificamente o Barroco como forma de literatura e de questões sociais lá em Portugal. Vamos lá? Primeiro vamos ver de onde que originou essa palavra barroco, o porquê do barroco. Etimologicamente, o vocábulo barroco vem de uma origem duvidosa. Originalmente, designava um tipo de pedra de formato irregular, marcada por manchas escuras, que era extraída lá numa região da Índia, né? Daí, por que essa ligação com o barroco? Dessa pedra de formato irregular, com manchas escuras, qual que é a associação dessa pedra com o movimento em si, a escola em si, o barroco em si? Justamente porque é uma pedra de formato irregular, de manchas escuras, de estruturas indefinidas, é o que vem correlacionar justamente com o que traz a filosofia do barroco, né? Vejamos aqui as características, o que fez acontecer, especificamente as características que dão vazão para a etimologia do barroco, né? O barroco nasceu da crise do Renascimento, ocasionada pelas fortes divergências religiosas, além das turbulências econômicas, políticas e sociais. O que aconteceu em Portugal? Portugal, desde o sumiço de Dom Sebastião, lá na Batalha de Alcácer Quibir, lá em Marrocos, o povo de Portugal ficou meio perdido, sem um líder. E com a morte de Dom Sebastião, não tinha um sucessor para assumir o trono. Daí, quem que assumiu o trono lá em Portugal? Quem que assumiu Portugal? Foram os espanhóis, daí aconteceu o reinado o reinado filipino, que foi Filipe I, Filipe II, Filipe III e Filipe IV. E nesse tempo, Portugal não aceitava de forma alguma ser governado pelo povo, pelo reinado da Espanha, né? E o que aconteceu com o povo? O povo ficou perdido, desnorteado, entrou numa série de conflitos internos e Portugal ficou meio que à deriva, sem aceitar de forma alguma essa governança pelo reinado de Portugal. Daí surge dessa sociedade portuguesa um mito sebastiânico, né? O mito de Dom Sebastião. O que era esse mito de Dom Sebastião? Era justamente trazer novamente, ressuscitar o rei, aquela pessoa que eles tinham como um líder. Então, para eles, nessa mitologia de Dom Sebastião não tinha morrido. Dom Sebastião ia ressuscitar e ia voltar novamente e criaram-se esse mito. Vamos lá? Como que a gente pode definir a estética do barroco? O barroco, ele consiste especificamente no dualismo, ou seja, a junção de duas vertentes. Era o preto, o branco, o terreno, o celeste, o homem antropocêntrico e Deus do teocentrismo. Então, o que o barroco queria? O barroco queria, de alguma forma, fazer a junção desses dois opostos. E criou-se, então, essa estética da consistência do dualismo. O pecado e o perdão, a religiosidade medieval e o paganismo do renascentismo, o claro e o escuro, a matéria e o espírito, a luz e a sombra. Então, você observa que no barroco praticamente existiu essa questão o que primorou foi praticamente a questão do dualismo, né? Tentou-se fazer a junção desses dois antagonismos, né? Que era trazer as características do que tinha no renascentismo e juntar com as características que tinha lá, que era própria do barroco, né? Que era essa forma meio rebuscada, essa estética rebuscada, essa exigência muito apurada de tudo que se produzia.
Com relação à estética, ainda temos a questão do cultismo, né? Temos o cultismo. O que seria o cultismo? O cultismo é essa linguagem rebuscada, que eu já falei anteriormente, culta, extravagante, jogos de palavras, figuras de estilo como metáfora e a hipérbole. Ou seja, na literatura, no foco dos autores, eles cultivavam muito essa linguagem altamente difícil, muito elaborada, com muitas figuras difíceis de ser entendida. E isso era uma característica do barroco, que era o contrário do que se pregava no movimento anterior, né? O renascentismo, que era justamente uma coisa mais simples, mais leve, sem nada de rebuscamento, né? E por que cultismo? Cultismo era porque vinha de um poeta espanhol, de um autor espanhol, chamado Góngora, José Luís de Góngora. Então, assim, ele foi o grande mentor dessa ideia do cultismo. E uma outra vertente é o conceptismo, né? Como que ocorre o conceptismo? Ele ocorre principalmente na prosa, marcada pelo jogo de ideias, de conceitos, com o propósito de ensinar. Por que conceptismo? Também tem como referência um autor espanhol também, chamado Quevedo, né? Francisco de Quevedo. Ele foi o grande mentor dessa ideia do conceptismo. E por que o conceptismo? Eles usavam o conceptismo justamente para tentar, por meio das ideias, desse jogo de ideias, tentar ludibriar a Inquisição, né? Porque os recursos que a Inquisição usava eram de todos os possíveis de proibir uma série de temas que eram proibidos para aquela época, para esse período do Barroco. Com relação à ideologia, nós temos uma ideologia concentrada na Contra-Reforma. O que foi a Contra-Reforma? A Contra-Reforma foi justamente o retorno da Inquisição, a criação do índice de livros proibidos, que chamava-se Index, e a criação da Companhia de Jesus. O que esses três mecanismos fez quando voltou novamente, quando voltou essa ideologia da Contra-Reforma? Era justamente proibir todas as formas possíveis de uma literatura mais intelectualizada. Então, a Inquisição ia atrás dos intelectuais que tentavam pregar de forma diferente daquilo que a Inquisição pregava, né, que a Igreja Católica pregava. E a criação do Index, eles vetavam toda forma de literatura. Por meio do conceptismo, eles, de alguma forma, tentavam ludibriar essa criação esse Index. E a Companhia de Jesus era a famosa Companhia de Jesus, né, onde os padres, né, os jesuítas, estavam lá e eram os responsáveis pelo ensino, né. Temos também um outro fator no Barroco, que é a Reforma Protestante, né? Nós temos as figuras aí dos grandes responsáveis pela Reforma Protestante, que é Lutero na Alemanha, que é o grande mentor do luteranismo, né? O Calvino e Zwinglio de Zurique, né? Que é o grande movimento também chamado calvinista, e outros mais que nós temos aí que se relaciona a movimentos antagônicos à Igreja Católica, né? Ao movimento relacionado à ideologia do que pregava justamente a Inquisição, que era o que pregava a Igreja Católica. Com relação à literatura, um dos grandes nomes que nós temos aí de destaque no Barroco chama-se Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira nasceu em 1608 e foi até 1697. Alguns falam que Padre Antônio Vieira fazia parte do Barroco, fez parte do Barroco brasileiro, mas isso não se consuma de fato, porque mesmo ele tendo morado bastante tempo aqui no Brasil, mas ele escrevia como se fosse um europeu. Ele não escrevia voltado como se fosse um brasileiro, e sim como se fosse um europeu. E ele é responsável pela escrita dos mais ou menos 200 sermões, e um dos sermões mais famosos dele é o Sermão da Sexagésima, né? E esse Sermão da Sexagésima, ele fala da questão justamente da metalinguística. O que é a metalinguística?
ele fala da questão de como se deve fazer uma pregação e relata detalhe a detalhe de como que é que o pregador deve seguir. São sermões muito bem elaborados, de uma linguagem muito bem rebuscada, então assim, se destacou na literatura portuguesa esse padre Vieira, né? Também escreveu 700 cartas e tratados proféticos, que é desses tratados conta justamente as histórias relacionadas ao futuro. O que é as histórias relacionadas ao futuro? É uma profecia que ele usa por meio do mito do sebastianismo, né? E com essa profecia ele resgata novamente essa ideia de que Dom Sebastião vai ressurgir, vai ressuscitar, e tem vários estudos nesse sentido, de análise dessas histórias do futuro, justamente colocando o mito de Dom Sebastião como se fosse um quinto reinado no mundo, como se Portugal fosse se tornar uma grande potência. É como se fosse uma ideia de profecia mesmo, só que isso não se consuma, né? Fica na base do campo teórico, mas é uma literatura muito bem elaborada e muito bem estudada, que tem várias leituras. Eu recomendo que todos leiam alguma coisa relacionada a Padre Vieira para entender como que ele conseguiu se destacar no Barroco. Uma outra autora também, vários autores se destacaram no Barroco, mas nosso objeto de estudo hoje, vamos focar somente nesses dois autores. É Mariana Alcoforado, né? Mariana Alcoforado era uma freira. Naquela época, né, no século XVI, que foi a época do Barroco, né, o que acontecia? A maioria das famílias, das moças, iam para o convento, né? Iam ser educadas no convento. E o que aconteceu com Mariana? Mariana, embora sendo de família muito rica, abastada, mas teve uma educação religiosa e, no final, terminou se consagrando como freira, né? E Mariana, um dia, pela janelinha lá do convento, viu um cidadão passando, muito galanteador, muito bonito, e Mariana, desde que pôs os olhos nesse cidadão passando ali na rua, nunca mais Mariana foi a mesma. Mariana se apaixona perdidamente e escreve essas cartas lindíssimas, muito, muito bem elaboradas, que relatam uma paixão avassaladora, mas que retrata justamente essa questão do Barroco, que é essa questão da dualidade. Ao mesmo tempo que ela se apaixona e demonstra todo o seu amor, ela também fala nas cartas que quer esquecê-lo, pede a Deus para esquecê-lo. Então, você vê lá uma das características justamente da questão da dualidade. Ao mesmo tempo que ela se declara a esse grande amor, ela pede também nas cartas fala que vai esquecê-lo. Agora, imagina uma freira, naquela época, no século XVI, escrevendo cartas de amor, apaixonadamente apaixonada por esse homem, perdidamente apaixonada, e se vê numa situação dessa. Imagina o escândalo que foi. E essas cartas chegou a serem publicadas na época, e foi a desgraça dessa freira, porque realmente se tornou um grande escândalo para a sociedade de então, e era inaceitável até bem pouco tempo isso. Até hoje isso é inaceitável, né? E se tratando de religião, padre, freira, não pode ter relacionamento. Imagina só naquela época. E há quem diga até que essas cartas, por serem tão muito bem elaboradas, ter um grande prestígio, um grande valor literário, há quem diga que não é de autoria, que essas cartas não são de autoria de Mariana, mas há uma outra vertente que, sim, que defende que realmente as cartas são de Mariana. A Mariana sempre se destacou, desde o início, lá no convento, tem relatos e tudo, que ela sempre destacou uma pessoa de um nível intelectual mais elevado. Então, não tem porquê. Eu espero que vocês tenham a oportunidade lá, não são muitas as cartas, são só 5 cartas, tenham a oportunidade de ler para vocês entenderem efetivamente como acontece essa literatura no Barroco. E qualquer dúvida, estamos lá no fórum, acessem o fórum, tirem suas dúvidas, estamos à disposição.